Ela é Yuka Takaoka, morava no Japão, Tóquio, tinha 21 anos e parecia uma pessoa normal. Takaoka é ex-gerente de um clube de anfitriões especializado no bairro da Luz Vermelha de Kabukicho. Como muitas pessoas nesta época, ela tinha uma conta no TikTok, da qual ainda há vídeos circulando na internet. Nela, ela costumava dançar. Além disso, ela também tinha um Instagram onde geralmente postava fotos comuns dela mesma. Mas às vezes postava cosplays de personagens de anime. Isso não apenas indicava que ela era uma otaku, termo não muito bem visto no Japão, mas também indicava quais personagens ela gostava. Agora, o termo otaku teve nos anos recentes um aumento positivo. Aqueles que assistem anime se apropriaram da palavra como algo bom em vez do estigma que se tinha antes. Para quem não sabe, essa palavra é usada para definir uma pessoa que gosta de anime e tudo relacionado a ele. No entanto, às vezes tem sido usado para aquelas pessoas obcecadas por tais animações, e eles foram comparados àqueles que nunca saem de casa, não têm vínculos sociais ou não trabalham. Por outro lado, o termo ganhou uma conotação muito ruim pelos crimes de Tsutomu Miyazaki, ou melhor conhecido como o assassino otaku, que entre 1988 e 1989 cometeu crimes relacionados a menores que lhe causaram a pena de morte. A partir de então, o termo otaku se viu envolvido em uma negatividade quase absoluta, já que este homem que matava meninas também consumia esse conteúdo. O estigma se tornou muito pior. Por outro lado, há outro termo que também devem conhecer para entender esta história e por que se tornou tão popular. Yandere. Yandere é um termo japonês usado para se referir a uma pessoa com personalidade doce e agradável por fora, mas hostil e agressiva por dentro. Uma combinação de palavras entre algo como amor e louco ou louca. Há vários personagens de anime conhecidos desta maneira, entre eles duas garotas das quais Yuka fez cosplays, como Himiko Toga de Boku no Hero ou Zero Two de Darling in the Franxx. Ambos os personagens são bem conhecidos por suas atitudes, mas também têm muitos fãs. É com esse contexto, então, que podemos começar com o crime em si. O caso ganhou notoriedade devido a esta imagem. O que está censurado é um corpo. Em frente a isso, sentada, há uma garota coberta de sangue, fumando enquanto fala ao telefone e à frente dela um policial tentando perguntar algo. Esta imagem percorreu toda a internet por várias razões. A imagem em si é muito estranha. Faz você questionar o que houve para chegarem a esse ponto. Além disso, como você pode imaginar, a beleza da garota chamava muita atenção. Yuka Takaoka havia tentado assassinar seu namorado, Runa, um anfitrião de bar que morava com ela há apenas 3 dias. Eles se conheceram em outubro de 2018 e em maio de 2019 ela tentou assassiná-lo. A polícia chega ao prédio dela por volta das 4 da tarde, informada por outras pessoas. Assim que chegam a verem dessa maneira no chão da entrada, a próxima coisa que também chamou a atenção foi o rosto de Yuka no carro da polícia. Ela não estava totalmente triste pelo que havia acontecido, ao contrário, parecia feliz, impressionada com o que estava acontecendo, com o que havia feito. E vocês devem estar se perguntando por que ela cometeu o crime. O motivo pelo qual Yuka decidiu fazer isso, ela deixa claro em várias ocasiões. Primeiro, deixando por escrito para a polícia o que ela havia feito em seu apartamento, mas também dizendo quando perguntaram sobre o crime, uma vez que ela já havia sido capturada. Acontece que, segundo Yuka, eles moravam juntos há pouco tempo, e em algum momento, nesses dias, ela verificou o telefone dele sem perguntar. Naquele instante, ela aparentemente achou fotos do namorado com outra garota. Fotos privadas, por assim dizer. Aparentemente, ela não gostou disso de jeito nenhum, esperou o namorado voltar e então o assassinou. Mas o raciocínio dela foi um pouco diferente do típico. Ela não o odiava, pelo contrário, segundo ela. Ela o amava tanto que não soube o que fazer. E cito, como o amava tanto, não podia evitar. Depois de matá-lo, eu também queria morrer. Não queria ir a lugar nenhum, então me sentei na escada externa. Não chamei os serviços de emergência porque tinha a intenção de morrer depois de vê-lo morrer por causa do esfaqueamento. Tudo isso durante sua prisão em 23 de maio de 2019. O problema com este caso, principalmente, é que, em vez de aceitar que ela havia cometido um crime e deixar o assunto ali, ela se tornou viral na internet e começou a ter fãs, mais seguidores do que antes.
As pessoas não podiam aceitar que essa garota bonita fosse para a prisão ou que fosse simplesmente uma criminosa. Ela tinha grupos de fãs, como eu disse. Sim, ela era linda, fazia TikToks, tinha um Instagram onde fazia cosplays de Yandere, então as pessoas começaram a conhecê-la como a verdadeira Yandere. Ou seja, como se fosse um personagem de anime. Não era algo ruim, pelo contrário. Muitas pessoas queriam ser como ela, fazer favores a ela e criavam contas de fãs para ela, como já mencionei. Um desastre, e algo que fez o caso se tornar ainda mais conhecido em todos os lugares. A imagem que mostrei a vocês, censurada aqui, está sem censura na internet e se tornou conhecida em todos os lugares. Mas o fato de ser descrita como um personagem de anime fez com que ainda mais pessoas a viralizassem. Por outro lado, o ex-namorado de Yuka sobreviveu e soube-se por um tweet da sua conta naquela época, da qual não sei se ainda é o proprietário, onde ele tweetou que desde que sobreviveu ao ataque de sua namorada, não conseguiu voltar a beber. Coisa que ele dizia como uma ironia, algo engraçado porque trabalhava em um bar. Muitos pensam que ele morreu neste caso, mas não é verdade. Após ser levado ao hospital, ele sobreviveu. Mesmo com quase nenhuma chance de fazê-lo, com a terrível ferida no fígado que o ataque lhe deixou, ele ainda sobreviveu. Pode parecer estranho para alguns que ele não guarde ressentimentos pelo ocorrido. Runa, que trabalhava no bar Fusion com o nome de Phoenix Luna, disse que levou 5 dias para recuperar a consciência. No início, ela não tinha voz, então não era possível falar e estava deitada na cama, então não podia andar sozinha por um tempo. Também não consegui comer depois do incidente e perdi bastante peso. Quando me lembrei de como fui esfaqueada e pensei no que faria no futuro, não consegui dormir devido à ansiedade e ao medo. E para isso recebi aconselhamento. Nativo da prefeitura de Tochigi, Phoenix Luna acabou em uma instituição no ensino fundamental depois que os membros de sua família se separaram. Entrou na construção civil após o ensino médio. Depois de renunciar devido a problemas pessoais, acabou sem um centavo, o que fez com que ficasse sem casa. É assim que começa a trabalhar como anfitrião em um bar chamado Phoenix Luna. O anfitrião de um bar inicia uma conversa agradável com as clientes enquanto serve álcool. Esse seria o seu trabalho. Servir mais bebidas, receber gorjetas e ser acompanhantes. E geralmente começavam a trabalhar por volta das 6 da manhã. Apesar de tudo o que aconteceu, alguns imaginariam que eu deixaria de trabalhar lá. Quem sabe, talvez para se esconder das pessoas por um tempo. Mas no final, ela decidiu continuar trabalhando lá e seguir sua vida normalmente. Runa disse ao Shukan Post que algumas pessoas a descreveram como mentalmente forte por retornar ao mundo dos anfitriões após o esfaqueamento. O que alguns não sabiam é que ela realmente considerou a aposentadoria deste emprego em um momento. Ela disse o seguinte: mas não tinha nenhum outro lugar para ir além daqui. Sem meus pais, cresci em uma instituição. Sem contato com meus 7 irmãos, senti que minha família era formada pelos anfitriões mais velhos do clube. Ela acrescentou que seus colegas a visitavam regularmente no hospital. Se você não pode beber, faremos isso em seu nome, disse um deles. Phoenix Luna queria voltar. Todos os clientes conhecem o incidente. Em vez de me esconder, queria revelar tudo e retomar a vida como anfitriã. No 1º de agosto daquele ano, ela tweetou que era a 4ª anfitriã classificada em Fusion by Youth em termos de vendas de julho. Apesar dos desafios mencionados, ela alcançou o 3º lugar mais tarde, indicando um bom desempenho. Finalmente, em 3 de dezembro de 2019, Takaoka foi declarada culpada de tentativa de assassinato. Runa, que já havia se recuperado naquele momento, aceitou as desculpas de Takaoka, além de uma indenização de $45.000. Afirmou não guardar rancor. Também se desculpou com Takaoka por enganá-la e pediu ao juiz uma punição mais leve para ela. Ao final, Takaoka foi sentenciada a 3 anos e meio de prisão. Também foi feita uma arrecadação de fundos no GoFundMe para resgatar Takaoka da prisão, que arrecadou mais de $3.800 em 2 dias. No entanto, o criador desta arrecadação de fundos retirou a doação. Como detalhe extra para aqueles que se lembram do jogo Yandere Simulator, existe uma skin de Yuka Takaoka. Então é isso, chegamos ao fim da história por trás dessa imagem que viralizou na internet. No final ela recebeu uma sentença e ele perdoou-a e por sorte sobreviveu. Então, me digam o que vocês pensam abaixo nos comentários, estou lendo. Aqui estão meus Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem por esses meios e sem mais delongas, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado, vocês podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo.